Olá, queridos! Estamos começando mais um episódio do podcast Pode Chegar. E hoje eu tenho algo diferenciado para você. Presta atenção. A honra e o privilégio de recebermos a primeira mulher no nosso podcast. Não é para poucos não, hein? Senhoras e senhores, Melissa Rodrigues, casada, mãe de 2 filhos, empresária, psicanalista em formação, aromaterapeuta clínica, a especialista em óleos medicinais, meu Deus do céu, conselheira em dependência química e tal coisa, coisa e tal. Senhoras e senhores, Melissa Rodrigues, pode chegar. Obrigada, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Para a gente é muito bacana, que é a primeira convidada do sexo feminino que nós recebemos aqui. Então fica à vontade, nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da sua vida. Você não está aqui por causa das especialidades que você tem aqui, pré-definidas aqui, que a gente acabou de ler. Você está aqui por um propósito, para que a gente conheça a tua história, porque eu sei que lá do outro lado tem alguém parecido contigo. Tem alguém que talvez esteja passando pelo que você já passou, tem alguém que precisa ouvir algo que Deus vai te usar, algo que a sua história nos conta, porque o ser humano ele é um poço de histórias, né? Tem algumas histórias de terror, tem muita comédia, tem certo drama, mas o interessante é que todos eles têm um final feliz, principalmente se Cristo estiver no barco. Amém. Ele estando conosco, todo final é feliz. Amém? Amém. Vamos começar a conhecer então a Melissa Rodrigues, né, que já é um nome diferenciado, né? É um nome que já não é muito utilizado, Melissa. Então, quando pequena, como é que era a Melissa? Quais são os pais da Melissa? Onde a Melissa nasceu? Como é que foi a sua infância, Melissa? Eu nasci aqui em São Gonçalo mesmo, morei na divisa de Neves com Barreto, Niterói, e meus pais são incríveis. Graças a Deus eu tive uma boa criação, um pai presente, uma mãe também muito presente, e até hoje me paparicam. Isso é bom. Muito trabalhadores, né? Meu pai, eu falo presente porque ele sempre foi amável, sempre foi atencioso, mas ele, de presença, coitado, ele trabalhava, ele saía de madrugada, a gente estava dormindo, e voltava, a gente estava dormindo. Então, foi uma infância bem difícil, financeiramente falando, né? Nós sempre fomos muito humildes, mas nunca faltou nada, porque o Senhor sempre se fez presente. Nunca faltou a presença, nunca faltou o pão, porque o Senhor sempre proveu, mas foi na base de muito sacrifício. Muito interessante, eu creio que seu pai deve estar extremamente orgulhoso, porque a gente, quando pai, e agora você é mãe de 2 filhos, né? As crianças não têm noção do que nós somos capazes de fazer para proporcionar a eles uma boa escola, uma boa vestimenta, a comida no prato. E quando a gente vê que um filho cresce e entende o sacrifício que foi efetuado, então, Sim. Parabéns para o papai, parabéns para a mamãe, que vai dizer assim, valeu a pena ter criado a Melissa. É verdade. Legal. E vocês já vieram de uma família cristã? Vocês conheceram Jesus no decorrer da caminhada? Como é que foi isso? Então, nós éramos católicos, né? A família toda era católica, menos o meu irmão. Meu irmão sempre caminhou para o evangelho desde pequenininho, com os vizinhos que nós tínhamos, mas a nossa família era mais para a parte católica e espírita. Não éramos evangélicos. Nós nos convertemos já adultos. Eu me converti junto com meu esposo, na igreja que meu irmão saiu arrastando a família toda. E aí, lá, na igreja lá no Barreto, nós nos convertemos e estamos até hoje, desde 2001. Nos batizamos em 2001. 23 anos se completam neste ano, né? Sim. Melissa, me conta aí, da sua infância, qual a sua melhor lembrança da sua infância? Não sei se é uma comida de vó, uma brincadeira, alguma coisa, uma lembrança da sua infância. Lembrança da minha infância é o cuidado dos meus pais, né? Me emociona em lembrar, porque eu não lembro uma festinha que minha mãe me levou com uma roupinha repetida. Não lembro. Minha mãe era manicure, vivia trabalhando, mas com a gente ali do lado, sabe? Eu não lembro uma festinha que minha mãe tenha repetido uma roupinha. E eu não sabia, como o senhor disse, né? A dimensão da dificuldade que eles tinham para poder suprir tudo que a gente precisava. Há pouco tempo, eu soube que ele,
muitas das vezes eles deixavam de comer uma carne para a gente comer. Eles dividiam um ovo para a gente e eu sempre falei, eu nunca passei escassez. E eu passei muito e não sabia. Porque meus pais nos pouparam disso, né? E eu sou muito grata. Eu amo meus pais, eles são presentes do céu na minha vida. E são referências do que eu sou hoje. Minha mãe sempre foi de servir, sabe, ao próximo, mesmo antes de se converter. Isso é a essência deles, servir. O meu pai também, hoje ele é pastor, minha mãe diaconisa. E meu pai também sempre foi assim, eles são até hoje. Então, esse impulso de servir ao próximo, de voluntariado, de acolher, vem deles, começou neles e transbordou na minha vida. E isso eu vou levar até a eternidade. Lindo, lindo. E assim, a gente vai entendendo, porque estávamos conversando ainda em off, né? A gente vê uma estrutura hoje formada, mãe, 2 filhas, marido, família, uma série de coisas consolidadas na vida, né? Mas tudo tem uma raiz, uma embrionagem. Eu costumo dizer que a gente joga uma semente na terra. Durante muito tempo, a gente tem que trabalhar debaixo do sol, para arar a terra e regar essa semente. É o período da sua infância. Você não tem noção de como o agricultor trabalhou naquela semente. Até aquela semente surgir por cima da terra, o agricultor ele é responsável pela base, pela raiz, quando ninguém está vendo. Então, se hoje nós temos uma mulher forte, como você, Melissa, é porque os agricultores, papai e mamãe, trabalharam muito naquela terra. Então, poderia ser o nome dos seus pais. Agora até eu fiquei curioso. Minha mãe é Ivonete, a gente chama ela de Nete. Eu chamo de mamãe. E o meu pai, o nome dele de registro é Francisco, mas ninguém conhece ele como Francisco. A gente chama ele de Guarino. Tudo a ver. É o pastor Guarino. Muito bom, mas é sobrenome, pelo menos, o Guarino? Era para ser, mas vô não botou, quis o nome dele, era o nome do meu avô. E de onde é o Guarino? É minha avó queria que o nome do meu pai fosse Guarino. Aí meu avô queria o nome dele no filho. Quem registrou foi vovô. Quando eu digo para vocês que a mulher sempre dá um jeito de fazer a vontade dela... Nunca foi chamado de Francisco. Nunca vou chamar de Francisco. Não vai botar Guarino não, mas eu vou chamar de Guarino. Toda a família, todo mundo só chama de Guarino. Que legal, que legal. Uma família unida, né? Uma família fortificada. Sim. Você tem quantos irmãos? Tenho meu irmão, David, e tenho uma irmã por parte de pai, antes do casamento dos meus pais, que se chama Ana. Como é que foi a sua infância com ele lá? Muita briga? Puxaram muito o cabelo de um do outro? A Ana mora na Bahia, então eu não tenho muito convívio com ela, porque a mãe dela levou ela e criou ela lá na Bahia. Só tenho convívio com meu irmão. A gente brigou bastante, mas hoje... Eu batia em todo mundo. O bom do irmão é você que batia? Eu que batia. Batia em todo mas mundo. Botava a culpa no irmão, mas né? Até o dia que ele me bateu uma vez só e nunca mais eu bati em ninguém. Eita. Porque o homem é mais forte, né? A gente esquece disso. Eles crescem. E aí você vai crescendo, vê o período da adolescência, né? E você já tinha na sua mente definido o que você queria fazer da sua vida? Quando adolescente, qual era o seu sonho? Assim? Eu queria ser professora. Mesmo? Direto ou indiretamente, hoje você dá aula, né? A sua profissão, que a gente já vai chegar nela. Mas você que queria ser professora, te encantava? Sim, a profissão, porque a profissão... Magistério, isso. E até hoje me encanta. Eu percebi na jornada que não era o meu chamado. Mas até hoje me encanta. Por quê? É a base, né? Sem professores não há educação. E sem educação não existe nenhuma profissão. Então, para existir os profissionais, precisa de alguém que ensine. A minha caçulinha, ela sempre disse que queria ser professora. Desde pequenininha. Fui crescendo. Ela foi vendo a realidade dos fatos. Ela falou assim, não, eu vou dançar que é melhor. Mas ela, inclusive, é nascida no dia 15 de outubro. Uau. E é interessante que é o dia do professor, né? E ela sempre dizia, não, você é professora. Senhor, me perdoa, né? A classe é uma classe muito sofrida, mas agora ela já mudou. E é uma coisa até que vai gerar uma pergunta pra gente. Por que às vezes, nós vivemos numa sociedade, num país, que é um país, conforme eu já até falei num outro episódio com o Wilber Stracioli, é um país de memória curta.
E a gente vive num país que se valoriza muito mais o resultado do que a forma com que se chega ao resultado. A gente valoriza muito mais um artista, a gente valoriza muito mais uma pessoa que se destaca, mas a base, a estrutura dele, a formação dele, quase não se tem valor. Se fala aí no esporte, né? O Neymar, mas ninguém fala dos professores do Neymar. Se fala na medicina, olha, fulano foi curado, mas ninguém fala que existe hoje acadêmicos que estão lá se matando, ganhando pouco, trabalhando com 2, 3 matrículas para instruir uma nova sociedade de profissionais capacitados para tratar de nós. Você vê isso, Melissa? Eu acho bem injusto, né? Eu acho que deveria ser uma das classes mais valorizadas e bem pagas, né? Em todo o âmbito mundial, não só aqui no nosso país. Em outros países são mais valorizados, sim. No nosso, infelizmente, não. Porém, eu acho o meu pensamento é que é injusto, porque, como eu disse, né, é a base. Sem os professores não existe educação. Então, mas isso tudo é proposital, né? Nós sabemos que é proposital e é um assunto muito profundo, né? Não dá para a gente entrar nele. Na verdade, hoje. Ele é mais delicado do que profundo. É verdade. Porque se nós fôssemos falar aqui o que pensamos, o que é real, o que a gente vê, talvez nós causaríamos um certo espanto. E a realidade, existe uma coisa muito grande entre a expectativa e a realidade, né? Sim. A gente tem uma expectativa de um mundo maravilhoso, mas a realidade, que o ser humano fica cada vez mais intimista, fica cada vez mais individualista. Sim. Do que aquela... Tem pessoas que querem lutar pela paz no mundo, mas só olha só para o próprio umbigo, né? A paz Sim. Tem que começar nele, né? O que acontece hoje é porque as pessoas não vivem aquilo que elas pregam, não vivem aquilo que elas declaram. Elas falam para conseguir o alcance, porque comove, porque mexe com a emoção. Mas a vivência não é a realidade que ela está declarando ali. Então, já começa pela palavra de Deus mesmo, que já fala isso, né? Que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. E que não seja o nosso, né? Que o Senhor não permita que seja o nosso. Mas isso tem muito a ver com a palavra que diz que o amor se esfriaria. É um vivenciar de algo que não é o que é proferido. Então, eu acho que é muita hipocrisia. A Bíblia fala para a gente em Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando a gente fala que não passe de nós conforme você falou, né, que não chegue a nós com amor esfriaria, mas o amor só esfria quando a gente para de buscar, quando a gente para de meditar. Não basta ir para a igreja, tem que conhecer a Cristo. Verdade. Então, a igreja que a gente se converteu, na verdade, nós praticamente nos convertemos juntos, né? Eu comecei a frequentar a visitar uma igreja e quando comecei a namorar, eu parei de ir. Meu primeiro namorado, meu maridinho lindo. E aí nós começamos, depois de um tempo, né? Ficamos sem ir por um tempo, acho que uns 2 anos de namoro a gente não foi, e depois a gente começou a visitar essa igreja que meu irmão ia, que era lá no Barreto, em frente a Viradouro. O sangue de Jesus tem poder, né? Eu morava na Viradouro, praticamente. A igreja era na frente, era uma tentação na minha vida. Aí eu fui para a igreja visitar e me apaixonei pela palavra, me apaixonei pelo Senhor, junto com o meu namorado na época, que hoje é meu esposo. E dali a gente não conseguiu mais ficar sem estar na presença do Senhor. E o Senhor começou a mover na nossa vida, a falar que nós precisávamos nos casar e que precisávamos caminhar direitinho com Ele. E aí nós ficamos noivos, e lá nessa igreja em frente à Viradouro, que é o Brasil para Cristo, nós nos casamos. Qual é o nome do seu pastor? Da época? Pastor Daniel. E o de agora? Pastor Glaucio Cordeiro. Um abraço para o pastor Glaucio, um abraço para o pastor Daniel. E aí nós casamos lá, só que nós fomos morar no Mutuapira, em São Gonçalo. Um pouco distante, né? Eu morava lá na divisa do Barreto com Neves, né? E aí a gente precisou se mudar de igreja por conta disso. E conhecemos essa igreja, que já o pastor Glaucio
já era conhecido do meu esposo. E aí nós fomos visitar, nos apaixonamos pela igreja. E estamos lá até hoje, mais de 20 anos, nessa igreja, lá no Ministério Roa, no Mutuapira. Antiga Luz do Mundo. O nome era Luz do Mundo, hoje é Ministério Roa, Restaurar o Altar da Adoração. E nós estamos lá até hoje. Muito legal, muito bacana. Agora eu quero conhecer um pouquinho da sua história profissional. Eu sei que no meio dessa história toda você teve um problema grave de saúde. Sim. E só o poder de Deus tem a capacidade de curar. Amém. E aí me desculpa, mas eu preciso comentar isso, porque às vezes Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele tem a capacidade de curar, é Deus e ponto final. Amém. E aí Deus tem seus meios, métodos de efetuar a cura. Em algumas ocasiões, e a Bíblia nos dá uma série de relatos, em algumas ocasiões, o Senhor ele liberava uma palavra e a pessoa era curada. Levanta, toma tua cama e anda. Em outras ocasiões, ele utilizava utensílios. Cuspia no chão, fazia um lodo, passava nos olhos, vai se lavar. Em outras ocasiões, e a Bíblia também nos relata isso, quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, vá, pregue a palavra, cure, ele envia pessoas para que no nome dele seja executado a obra. Então, quem cura é Deus, ponto final. Amém. Quando ele não faz de uma ordem direta, milagrosamente inimaginável, ele move céus e terra para que o milagre e o inimaginável aconteça. Amém. Certo? Certo. Então, queria conhecer essa sua fase agora. Você teve um problema grave de saúde. Eu gostaria de entender para que você possa passar para aqueles que estão nos acompanhando. Né? Foi algo que surgiu, que você descobriu de repente. Fala para a gente o que você teve. Eu tive câncer. Em 2015, eu descobri que estava grávida. E no processo de pré-natal, foi detectado que eu estava com um carocinho no pescoço. E fui encaminhada para uma endócrino, que me acompanha até hoje, a doutora Ana Paula Brilhante, que eu amo de paixão. O nome dela já é sugestivo, Brilhante, né? ela é maravilhosa, brilhante. Até hoje eu sou acompanhada por ela, de 6 em 6 meses. E foi um câncer na tireoide. Eu não sentia nada. Isso já fica um alerta, né? Porque mesmo sem sintomas, a pessoa pode estar adoecida. Eu não sentia nada. E eu fui fazer os exames, ela passou todos os exames, aí foi detectado, eu estava com 1 mês de gestação, que eu estava com câncer. E que já estava no grau 3, Bethesda 3, que são 5 graus. E aí ela teve que me explicar que naquele grau que já estava, eu precisava operar, porque só ia saber se era maligno ou não, abrindo, na cirurgia. E aí, nem a biópsia ela poderia mostrar se era maligno, não? o grau 3 não é incerto. Do 4 em diante que já detecta que é maligno. 1 e 2 é benigno, o 3 é incerto e o 4º e 5º é maligno. E aí ela teve que falar para mim, né, que eu tinha que operar já. Estava grávida da sua Segundo filho. Tem o meu menino, que vai fazer 16 anos agora, o Matias, e tem a Mirella, que eu estava grávida, tinha 1 mês, não sabia nem o sexo, né? Eu só sabia que era um bebezinho muito amado. Eu estava esperando, tinha 1 mêsinho. E aí ela foi muito sincera, assim, muito franca comigo, a minha médica, e falou: Melissa, eu preciso que você decida o que nós vamos fazer daqui em diante. Porque eu preciso te operar. Mas você operando, a chance de perder o bebê é muito grande. Então eu preciso... Já era uma grande decisão ali. Sim. Ou seja, a sua filha, Mirella, ela já veio ao mundo num confronto, numa guerra tenebrosa, onde ela não poderia nem lutar, ela deveria... Olha, voltando à história. Olha, os pais lutando com os filhos, sem que os filhos percebam o sacrifício que os pais têm que fazer. Né? Verdade. Que decisão é essa? Sim. E aí, ela falou que eu precisava decidir ali. Eu fiquei sem ação, porque eu não estava esperando saber que estava com câncer. Eu fui para um acompanhamento. E aí eu não tive outra reação que não seja fechar os meus olhos, como eu estou fazendo aqui agora. E quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi uma voz nítida no meu ouvido que disse: escolha o bebê. Eu abri os olhos, assustada, né? Espantada, eu falei: misericórdia, o que está acontecendo?
Aí eu falei, doutora? Você já tinha tido anteriormente a isso alguma experiência sobrenatural com Deus? Sim, Nesse nível? sim, tinha. Já conhecia, já era Já era uma voz íntima, né? sim, sim. Falei, doutora, eu ouvi uma voz e eu sei que essa voz é de Deus. Aí ela, eu também tenho fé. Ela falou assim, uma médica, né? Fiquei Muito surpresa. Ela interessante. falou exatamente assim para mim. Eu também tenho fé. Então, a partir de agora, você vai esquecer. Eu lembro até hoje. Ela falou esquecer. Eu falei, quem esquece que está com câncer? Não tem condições. Né? Mas eu esquecia. Poxa, O Senhor não me Deus... fez lembrar. Aí ela falou, esquece que tá doente, que ela falou doente, né? E curte a gravidez. Depois que passar o resguardo, você volta e nós vamos cuidar de você. Agora nós vamos cuidar do seu bebê. Aí eu fui até sozinha nesse dia. Eu não lembro de ninguém ter ido comigo. Por quê? Porque eu não esperava que seria algo grave. Eu não esperava. Eu não tenho essa lembrança de alguém Até comigo. porque você falou que não sentia nada. Não né? sentia pra você nada. Estava tudo que normal, Sim, né? sim, e ela tinha dito antes que geralmente são benignos os nódulos, né, na tireoide. Não são. A maioria não é maligno. E no meu caso era. E depois eu entendi, o Senhor me fez entender o porquê eu tive câncer. Porque ninguém na minha família até então tinha tido próximo a mim. E eu descobri que tem fundo emocional. Então, você que guarda mágoa, tem dificuldade de perdoar, fica ligado. Porque as doenças psicossomáticas se transformam em doenças físicas e podem se tornar um câncer. Meu Deus, é que a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Exatamente. E é real. Senti na pele. E aí me passa como é que foi a cada etapa. Então, a cada mês completado de gestação era uma vitória, né? Sim, na verdade eu passei muito mal por conta da gravidez. Então, muito enjoo, aquela coisa toda de grávida. Natural de grávida. Sangue de Jesus tem até poder. Até os 6 meses vai nisso, né? Meu Deus, eu fui até os 9. Passei muito mal. Mas tudo tem um propósito. Então, eu nem lembrava da doença, porque não dava tempo. Era muita enjoação. Na minha primeira gravidez, não senti nada. Do Matias foi tranquilona. Nada, a Mirella teve todo esse transtorno aí de mal-estar gestacional. Quando eu tive a Mirella, foi tudo bem, correu tudo bem, para a glória de Deus. E teve o resguardo e eu refiz os exames todos. Para saber como estava o estágio, né? Uhum. Porque o risco de... Se ele havia estabilizado, se ele havia avançado. Durante o período da gravidez, você passou pelo processo do tratamento com algum medicamento ou foi cortado todo? Nada, natural? Nem iniciamos. Não. E ele se manteve estável? Não. Avançou para o nível 4. Que é o pré-enraizamento. Que já é perto do enraizamento. E aí a doutora falou, ó, agora vamos olhar para você. Sua filha já está aí, está tudo bem, agora vamos cuidar de você. Sendo que tinha um agravante. Que para mim foi o que mais me impactou nesse processo todo. Por quê? Mãe, né? Mãe é uma coisa inexplicável que Deus fez. E a minha filha não pegava mamadeira de jeito nenhum. Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou operar, não vou poder amamentar mais minha filha. Como ela vai ser alimentada, né? E eu falei, Senhor, o Senhor já me segurou até agora. Aguenta só mais um pouquinho, até ela fazer uns 6 meses, pelo menos, eu amamentar ela até 6 meses. Olha só a oração da pessoa. A pessoa não vigia nada nessa terra. É uma oração de alguém desesperado que quer dar sustento para o seu filho. Você abriu mão da sua sobrevivência, mas queria garantir que a sua filha teria o alimento necessário para que ela pudesse viver. Não colhei assim. Você até abriu uma possibilidade de tipo assim, olha, eu posso até perder a vida, minha filha ela vai ter que sobreviver. Você fez uma escolha muito séria. Sabe o que você me fez lembrar agora? O livro de Marcos, ele fala para a gente no capítulo de número 4, se eu não me engano, quando os Jairo se encontra com Jesus, pede para que Jesus vá na casa dele. No meio daquela caminhada, uma mulher de 38 anos sofria com fluxo de sangue, toca em Jesus e é sarada. Sabe o que me passa? Naquela ocasião, Melissa, uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia estar convivendo com a família, com a sociedade. Ela deveria estar isolada, porque era tratada como uma mulher imunda. Então pense comigo, vê se você se encaixa. 38 anos sem poder abraçar uma vez. 38 anos sem poder assentar à mesa com a sua família.
38 anos sem poder pegar o seu filho no colo, 38 anos sem poder transmitir, nem receber nenhum tipo de carinho. Eu acho que o problema da mulher, muito maior do que o fluxo de sangue, era um problema muito emocional. Você imagine você ter que escolher entre você e sua filha e não ter a oportunidade, talvez para mim, no meu ponto de vista, talvez seja a coisa mais gloriosa que Deus deu para as mulheres, é o poder alimentar, amamentar. Né? É você estar com... Eu digo para você, desculpa até estar alongando aqui, a maior experiência que eu tive na minha vida, depois que a minha primeira filha nasceu, a segunda, não que não tenha sido uma, as duas de boa forma, mas é porque eu peguei pela primeira vez a minha filha no colo. E olha que eu não amamento, hein? Até poderia. Estou bem cheinho. Mas eu não amamento. A primeira vez que eu peguei a minha filha no colo, foi um misto de sensações que não dá para explicar. E eu olhava para ela e eu dizia assim, meu Deus, essa criança será aquilo que eu vou ensinar ela. Ela vai depender de tudo que eu passar para ela. Aí eu falei para mim, no meu coração, eu estou disposto a morrer por ela. Eu entendo o amor de Deus. Agora, essa história me foi contada. Diz que você não pôde amamentar a sua filha. Então, eu imagino você passar 9 meses lutando para colocar alguém no mundo e depois você está tolhida de exercer a função de mãe sublime. Como é que está o seu coração? Então, quando eu fiz essa oração, pedindo para amamentar até os 6 meses, o Senhor atendeu. Ele permitiu que eu amamentasse até os 7. Depois disso, eu não pude mais. Eu fui privada, né? Porque até os 2 anos a gente, né, fica amamentando nosso filho. E teve essa situação. Eu precisava ir operar e não podia deixar ela sem se alimentar, porque ela não pegava nada. Eu fiquei mal, né? Foi o período... Eu falo isso, tem muitas pessoas que não conseguem entender. Como assim? Pessoa com câncer podia ter morrido e o que mais mexeu emocionalmente foi o período da filha não conseguir se alimentar. Claro, porque eu já tinha decidido, né? Como você mesmo disse, pastor, já tinha decidido a vida que ia ficar, porque foi o que o Senhor determinou, né? Então, a minha vida estava nas mãos do Senhor, assim como a dela, mas eu já sabia que ela ia ficar, porque o Senhor já havia me dito, desde o primeiro momento. Então, o emocional naquele período ficou muito abalado, muito. Eu precisei buscar muito a presença do Senhor, e eu clamei muito até que veio a resposta. Eu imagino cada fralda trocada, como foi valorizado. Eu imagino cada banhozinho, como foi valorizado. Cada dia que você saiu com ela, toda arrumadinha, para levar uma festinha, como foi valorizado. Para você, Deus falou que ela viveria, mas para você poderia ser a última festinha que você está levando. Sempre era a última. Como é que viver assim? É só na dependência de Deus. Sim. Porque você viver um dia, talvez, olha a experiência que Deus te deu, Melissa. Porque Deus quer que a gente vivamos assim, amando-o e buscando como se fosse o último dia das nossas vidas. Ele pode voltar a qualquer momento. Sim. E você viveu isso. Né? Aquela incerteza. Eu imagino como estava em frangalho todo o restante da sua família. Porque a Melissa era a árvore que estava, entre aspas, contaminada. Mas e os frutos que saíram da Melissa? Imagina o seu marido quebrado, imagina o seu filho, que hoje tem 16 anos, mas naquele período ele era mais novo. Como é que você vai explicar para uma criança que está entrando numa adolescência, uma pré-adolescência, tudo que está acontecendo, a qualquer momento ele não pode ter mais a mãe dele ali? Imagina o que passava na sua cabeça. E a tua força? Somente no Senhor. Só no Senhor. No início, a gente nem compartilhou com os familiares, ninguém sabia que eu estava com câncer. Mais para frente, só que a gente falou, né? Para não ter mesmo esse peso, né? Porque as pessoas que amam ficam abaladas. E a gente vendo a pessoa abalada, a gente fica mal. Então, depois que as pessoas souberam, os irmãos da igreja, os familiares, iam me visitar e falavam assim, caramba, eu venho aqui, eu que sou confortado. Porque eu tinha muita certeza de que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ia prevalecer. Independente do que acontecesse. Não senti? Claro que eu senti. Tinha noites que eu acordava e eu olhava o meu filho, a minha filha, o meu esposo deitado e ficava olhando, sabe? Eu ficava olhando e falava, Senhor, me permite mais um pouquinho só. Não me leva agora
porque é tão linda a família que o Senhor me deu, né? E eu pedi, eu falava, acrescenta anos à minha vida, como a palavra diz, né? E eu falava, Senhor, não quero 15 anos só, não. Quero muitos anos. Em nome de Jesus. E foi muito doído, foi um processo muito difícil, porque eu não compartilhava a minha dor. Ainda não tinha esse entendimento, como eu tenho hoje, estudante de psicanálise, de que o compartilhar, né, ele traz cura. Ficou tudo guardado aí, né, Melissa? Sim. Mesmo eu amando o livro de Tiago, que fala que compartilhando a gente é sarado, eu não queria causar mais essa dor na minha família. Então, eu preferi guardar. No seu maior momento de dor, você preferiu ainda escolheu poupar outras pessoas. Sim. Nós temos que ser pequenos cristos, né? Cristão é um Cristo menorzinho, né? É um imitador de Cristo. Então, Jesus Vamos escolheu. consertar a sua frase. Vai, conserta. Você é imagem e semelhança. Amém. Amém? Amém. Você não tem o mesmo poder que ele tem. Você é imagem e semelhança. Amém. Você carrega o nome dele que tem todo o poder. Amém. Conforme eu havia dito antes, né? Deus, ele tem as suas maneiras. E se eu me colocar à disposição dele, eu serei um instrumento com a força e com o poder que ele tem para fazer o que ele pode, sabendo que não vem de mim, vem dele. Amém. Não sou um cristãozinho, eu sou imagem e semelhança dele, conforme ele me criou. Amém. Certo? Ok, não sou uma cristãzinha. Não, porque parece que deprecia. Diminui. Ih, minha professora vai brigar comigo. Não. Minha professora e pastora de psicanálise vai falar, tá vendo? Eu falo para não diminuir. Exato. Porque a Bíblia não fala que você é um cristãozinho. A Bíblia não fala que você é Jesus Júnior. Não. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança. Sim, verdade. Conforme, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Amém. Então, parabéns por essa sua força. Quero aproveitar essa oportunidade. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui. A gente não está acabando, tá? Ainda vamos falar sobre as suas profissões agora, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão passando por um momento como você passou, que é o câncer. Primeiro, a importância que é de se cuidar, de fazer os exames e buscar o entendimento daquilo. E olha, pessoal, você que está nos acompanhando não pode chegar aqui, Melissa Rodrigues é uma vencedora. Amém. Você também pode ser vencedor. Está ao alcance das suas mãos. Ela é de carne, deixa eu pegar em você. Ela é de carne e osso, tá vendo? Igual a você. Você também pode ser um vencedor. Não desista da sua luta. Deixa um recado para as pessoas que precisam ouvir de alguém que foi curado. Que Deus ainda cura, liberta, salva. Então, olhando para lá? Fica à vontade. Amém. A câmera vai pegar você dali, daqui, então tá à bom. vontade. Então, a gente precisa ter esse cuidado do todo, né? Nós, como cristãos, nós temos o costume de pensar no cuidado só do espírito, mas nós somos trino, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que lembrar de cuidar também do corpo, assim como da alma, através de terapias, enfim. Nós só focamos no espiritual, a busca do Senhor, estar na igreja e infinitas outras coisas. Mas nós negligenciamos a parte do cuidado com o corpo. Isso tem sido muito massificado nas igrejas ultimamente, porque o Espírito Santo está trazendo a memória, né, da liderança para trabalhar isso. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós não vamos ter forças para poder levar a palavra do Senhor onde Ele nos enviar, a missão que o Senhor nos entregou. Porque todos nós nascemos com um propósito. Mas se nós estivermos com a nossa carne debilitada, nós não vamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós cumprirmos na terra. E a culpa não é dele, como o Senhor mesmo já disse aqui. Não vamos jogar a culpa no Senhor. A culpa não é dele, a culpa é nossa, que não cuidamos do que ele nos entrega. E isso inclui a nossa saúde física, que é o nosso corpo. Então, a todos que nos veem nesse momento, nos ouvem, busque fazer um acompanhamento, busque fazer o acompanhamento semestral ou anual. No meu caso, eu preciso ser semestral, né, porque eu sou ex-paciente oncológica. Mas pessoas saudáveis, uma vez ao ano, mas nem isso fazem, né? Fazer o check-up.
precisa ser feito, porque num desses pode surgir algo e você pode resolver logo no início. No meu caso, eu não tive essa oportunidade de resolver de início, porque eu não sabia que estava doente antes de engravidar. Mas você que está me ouvindo, que está saudável, aparentemente, né? Deus é quem sabe, tem a oportunidade de estar se cuidando. E essa é a minha direção aí. Graças a Deus, né, que a gente tem milagres vivos e representativos aqui diante de nós, para entendermos que Deus ainda é o mesmo, ele não mudou e nunca mudará. O alcance e o poder de Deus ainda está disponível hoje para nós que vivemos no século XXI. Tá? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a sua profissão. Eu confesso a você que é a primeira vez, e aí me desculpa a minha ignorância, mas é a primeira vez que eu reconheço essa profissão, não conhecia. Aromaterapia, a terapia de aromas, né? Sim. E a aromaterapia clínica, ou seja, é algo muito específico. Primeiro me explica o que é uma aromaterapia. Sim, aromaterapia nada mais é do que o tratamento terapêutico através dos aromas. E o que são esses aromas? São os óleos essenciais que são extraídos das plantas aromáticas e são utilizados para poder fazer tratamento de ajudar no processo de tratamento de várias patologias, incluindo patologias emocionais e físicas. Muito interessante. E na prática, você tem alguma experiência para contar para a gente? Por exemplo, quem está nos acompanhando agora, de uma forma prática, uma forma de um tipo de aroma que é fácil encontrar, que a pessoa já começa a experimentar. Ou só existem casas específicas disso? Por exemplo, se eu for no quintal da minha casa agora, tem alguma planta que eu posso extrair daquela planta? Alguma coisa que possa me despertar isso? Ou isso é muito profissional, é somente buscando em lugares específicos? Tem um lugar próprio, né, para fazer a extração do óleo essencial. Não é, em casa a gente não consegue. Não consegue, né? Porque tem que ter o recurso, né? Sou leigo no assunto, Sim, eu quero entender. Tem o recurso. Tem várias plantas, né? Isso tudo vem da natureza, tudo vem do Senhor. O Senhor que criou para nosso benefício. Por exemplo, a lavanda. Lavanda é uma flor, é uma planta. E é um dos óleos essenciais mais utilizados. Só que as pessoas precisam entender, em nome de Jesus, que não é porque é natural que pode usar de qualquer jeito. Não é mesmo? Isso é um dos problemas que nós temos com o acompanhamento aromático, porque muitas pessoas acham que só porque comprou um óleo essencial, aquilo ali já está resolvido, vai resolver um monte de problema, e, ao contrário, pode causar problemas. Por quê? A gente sempre ouve, né? A diferença entre a medicação e o veneno é a dose. Se nós estivermos usando uma medicação e nós usarmos 10 vezes mais do que o médico indicou para usar, nós vamos ficar bem? Não. Nós podemos ter uma overdose e isso levar à morte. Na aromaterapia é a mesma coisa. Natural, tudo vem da natureza. As medicações farmacológicas são feitas através de plantas, que são trabalhadas em laboratório. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é de qualquer maneira, não é porque é natural que eu posso sair por aí utilizando. Não, precisa de um profissional qualificado para estar direcionando, fazendo o atendimento e direcionar os óleos específicos para cada caso. Por exemplo, uma pessoa hipertensa usar um óleo de alecrim vai ter um problema, porque ele é hipertensivo. Então, ele vai elevar a pressão. A lavanda, eu não posso com lavanda. Ela é intitulada a rainha dos óleos essenciais por muitos. Para mim, ela não ajuda, porque eu tenho a pressão baixa. Se eu sinto o aroma da lavanda, que para a maioria das pessoas é maravilhoso, eu passo mal. Minha pressão vai a 9, a 8. Então, precisa ser acompanhado. Não é um trabalho que a pessoa não precisa de um acompanhamento. Precisa sim. A aromaterapia foi criada para trabalhar junto com os outros atendimentos. Por isso que eu gosto de linkar a psicanálise com a aromaterapia. Por quê? Os problemas emocionais tratados na psicanálise são tratados também com aromaterapia, que ajuda no processo de equilíbrio emocional, terapêutico, e muitas pessoas deixam de ir para os ansiolíticos porque já com os óleos essenciais já conseguem
tratamento que equilibra as suas emoções, junto com acompanhamento terapêutico. Essa área da aromaterapia é algo novo que está surgindo ou já tem bastante tempo e não é divulgado? Eu, particularmente, conforme falei, não conhecia. Né? Eu fui buscar, né, mediante a informação que eu ia entrevistar, então eu fui tentar entender alguma coisa. Confesso que eu li bastante. É diferente de entender, né? Agora eu estou começando a compreender um pouco mais. A minha filha, né, que teve um encontro contigo antes, né? Ela chegou lá toda boba lá com o saquinho. Olha aqui, pai! Não deixa nem chegar perto, né? E fica o registro. Usufruiu de tudo aquilo. Mas e como isso surgiu na sua vida? Como é que você descobriu isso? Era curiosidade sua? Alguém lhe indicou? Como é que se vira aromaterapeuta, assim? Então, a aromaterapia existe há muitos anos. O menino Jesus, na época que ele era menino, quando ele nasceu, hoje ele é o rei, é o nosso rei Salvador, não é um menino. Mas quando ele nasceu, os reis, intitulados magos, levaram para ele presentes, ouro, incenso e mirra. Então, a mirra é um óleo essencial que é vendido ainda hoje. Eu vendo, tá bom? Então, você já sabe, nas redes sociais, acesse ali. Aí. E o incenso também é um óleo essencial caríssimo. E ele é o olíbano, o frankincense. O incenso é da onde tira esse óleo essencial, que é um óleo raro, né? Um óleo específico muito gostoso, mas as pessoas não sabem que o incenso é um óleo essencial também. Então, já vem desde muito lá atrás, né, a aromaterapia. E na minha vida ela entrou por conta da nossa... Eu e minha filha, nós sempre tivemos muita crise alérgica, as ites da vida no inverno, né? E aí eu conheci uma empresa que trabalhava com óleos essenciais e eu falei, vou experimentar, porque existe um preconceito religioso com a aromaterapia. Por quê? Quem abraçou a causa da aromaterapia há muitos anos atrás, foi mais para o lado do esoterismo, do espiritismo. O lado do evangelho não abraçou a causa. Hoje que temos muitas pessoas cristãs fazendo aromaterapia. Por quê? Porque tudo foi o Senhor que criou. Mas se a gente não abraça, sempre vai ter quem abraça. Então, nós precisamos desmistificar isso, não desmerecendo as outras religiões, porque cada um escolhe o que quer para a vida. Mas nós, como cristãos, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos dá. E o Senhor que criou a natureza. Então, é do Senhor, que o próprio Jesus recebeu. Então, eu comecei... A minha primeira professora em aromaterapia, ela é cristã, e ela falou muito, baseado na Bíblia, sobre isso. E aí me despertou curiosidade. E eu comecei a usar na minha filha e em mim, por causa das ites. E aí minha filha sempre, todo inverno, parava no hospital para fazer nebulização, essas coisas. E eu também, né, passava muito mal. E comecei a usar um dos óleos e comecei a ver resultado. Eu falei, caramba, isso é real. Isso não é espiritual, não é uma coisa mística, é uma coisa científica. Tem embasamento científico. E eu comecei a procurar um curso que tivesse um embasamento científico. E aí eu encontrei um curso que era totalmente voltado para a base científica e fiz no ano passado com Aroma das Gêmeas. Elas são cristãs também e elas focam na base científica. E aí eu fiquei apaixonada. Eu falei, caramba, como que a gente não conhece algo assim? Que ajuda em várias patologias. E mergulhou de cabeça nisso. Muito. Né? E me apaixonei até hoje. Estou aí estudando, já estou fazendo mais um curso especializado em materno-infantil e gestantes. E na parte feminina, né? Menopausa, cólicas, essas partes todas aí. Eu acabei de fazer mais uma especialização. Também a aromaterapia, ela também trabalha nessa parte da menopausa, a cólica. A cólica talvez seja o maior... Sim. O maior horror, o maior fantasma na vida das mulheres é a cólica. Sim, né? Eu não sinto. Quando começa uma dorzinha, eu já uso e já não sofro mais. Eu sempre sofri com cólica. O que você indica? Acesse o seu site, a sua loja, e você lá tem a indicação. Vai lá no meu Instagram, melissarodrigues.oficial, e eu vou ter um prazer de te atender. Porque é muito individual. Sei. Cada caso é um caso, Sim, né? precisa de um preenchimento de uma anamnese para saber... Porque existe interação. Conhecer a pessoa para poder indicar. Aí vai sobre uma frase que você usou fantástica, né?
a dose certa para que aquilo seja produtivo e não seja um veneno, né? Sim, Muito isso é muito interessante. sério. É muito sério sério. mesmo. Eu peguei no seu release aqui que você também é uma conselheira em dependência química. A Sim. aromaterapia ajuda nisso também? Sim, sim. Eu vou começar agora um estudo sobre isso, porque eu ainda não tenho casos, né? Não fiz experiência de casos nessa área. Não usei ainda aromaterapia. O primeiro que eu fui começar o tratamento, ele precisou ser internado. Agora, esse mês, de fevereiro, nós fizemos mais uma internação, e ele está internado, então não deu para fazer esse acompanhamento, porque lá não pode usar nada. Então, só a partir do retorno dele para manter ele limpo. Mas tem vários óleos essenciais que podem auxiliar nessa compulsão, né? Porque a dependência química é uma doença. Muitas pessoas acham que não, mas a dependência química é uma doença que precisa ser tratada. Então, quem é o dependente químico precisa reconhecer que está doente e que precisa de ajuda, porque senão a gente não consegue ajudar. É muito sério e isso tem crescido muito, né, no mundo, a dependência química, a maioria por causa de problemas emocionais. Então, tudo se alinha, tudo se afunila nos problemas emocionais. Então, não tinha como ficar sem estudar psicanálise, porque a aromaterapia vai precisar muito da psicanálise. A dependência química precisa muito da psicanálise. Então, tudo vai se alinhando. Então, dá para fazer esse trabalho em conjunto. Entendi. É incrível. Poxa, muito bacana. E em casa, você usa muito a aromaterapia com o marido, com o filho? Tem algum método para acalmar a criançada? Tem algum método? O marido deve se dar bem numa hora dessa, rapaz. Eu preciso passar o contato da minha esposa para aprender umas essências dessa. Pode passar. Mas você vende em litros lá? Como assim, litros? No tamanho, tem que ser uma questão de litros. Né? Misericórdia, Deus. Misericórdia. Eu ensino para ela, não vou te contar, não. Muito bacana, muito legal. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu achei também muito interessantes e é importante que a gente passe aqui. Melhor presente, livros? É mesmo? Sim. Você tem prazer em ler ainda? Sim, muita coisa. Livro físico específico? Amo papel. Papel. Eu sou geração W. Tu acredita que eu tenho dificuldade de ler no celular? É a nossa idade que condena. Pergunta para os novinhos se tem dificuldade. Não, pergunta não. Pergunta para mim, então. Os novinhos, pergunta para mim. Não vem com esse papo, não. Sou da minha geração, nada disso. Mas assim, qual o melhor, exceto a Bíblia, né? Sim. Mas qual é o livro que você tem na sua cabeceira? Então, eu tenho vários. Eu amo ler, né? Ano passado eu li 20 livros e um dos que mais me marcou foi Especialista em Pessoas e O Milagre da Manhã. São excelentes. Tem vários outros. Assim, O principal é a palavra, né? É a Bíblia, não tem igual. Você gosta de livros autorais, testemunhos, fictícios, tipo de livro, assim, drama, ou não tem coisa, né? A história tem que ser boa. Não. Eu gosto de livros específicos que me acrescentam no meu propósito. Por exemplo, a minha paixão são vidas, são pessoas. Então, tudo que eu gosto de ler é voltado para saber lidar melhor com o próximo, saber trabalhar melhor com pessoas. É mais voltado para isso. E organização, né? Que eu sou sanguínea é só o sangue de Jesus para organização, então eu preciso. Nos indica um livro. Se você pudesse indicar um livro agora, exceto a Bíblia. Um livro. Porque a Bíblia, ela é a base de tudo. Ela tem que ser base, né? Sim. Mas um livro, ou dois, pelo jeito que vai ser difícil um só. Um livro que você indicaria, que você acredita que possa ajudar muita gente pelo conteúdo que há nele? Então, é difícil mesmo. Eu falei esses dois, né? Esses dois eu gosto muito, foram uns dos que eu li ano passado. Especialista em Pessoas, eu acho que todo mundo deveria ler. Mas tem um que eu não li, não foi agora, já tem muito tempo, e ajudou no meu relacionamento com meu esposo, que são as 5 linguagens do amor. É incrível. Se alguém que está assistindo a gente aqui está tendo problema de relacionamento, não se sente amado da maneira que você espera, leia esse livro. Vai mudar
o relacionamento do casal. As 5 linguagens Do amor. Sim. Que Gary Kemp, se eu não me engano, é Muito o autor. bacana. Posso falar só um pouquinho sobre isso? Pode, é claro. Assim, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Você vai ler o livro e vai entender. Agora, não é só isso. Eu vou te contar, lá deixar vem você falar. ele, Não, ó. sabe quem me ensinou isso? Quem falou isso pra mim? Não acredito. Minha filha. Ela é inteligente. Linda e Também inteligente. acho. Linda, inteligente, também acho. Mas fala sobre as 5 linguagens do amor pra quem não tinha ouvido ainda. Sim, então, a minha linguagem principal é a palavra de afirmação. E a do meu esposo é atos de serviço. Imagina o conflito para um sem entender o amor do outro. Só que eu, como fui criada com meus pais são muito de servir, então é automático para mim. Então eu já sirvo, mas eu não estou fazendo aquilo porque eu estou declarando, eu te amo, trouxe uma água para você. Não, eu não sirvo porque eu amo, eu sirvo porque é a minha essência. Ele, deve ser a essência dele também, né? Mas ele serve porque ele ama, é o jeito dele dizer eu te amo. Sangue de Jesus tem poder. Eu queria que ele dissesse o quê? Você é linda, maravilhosa, cheirosa. E depois que eu li o livro, amor, vamos ler um livrinho aqui comigo. Aí ele foi, sentou do meu ladinho, porque, né, pra eu ensinar como que era o negócio. Agora ele fala, né, maravilhosa, linda, cheirosa. Aí eu me sinto como? Ai, gente, a mais especial do mundo. Por quê? Tem essa dificuldade. O casal, muitas das vezes, acha que ele não me ama mais. Eu não sinto mais a mesma coisa por ele. E é um engano, porque o inimigo entra nessas pequenas coisas, né? E não é. É porque o jeito dele dizer que ama é um e o seu de receber é outro. Então a gente precisa alinhar isso para ter um relacionamento. Sim, entender. E esse livro ajuda muito nisso. Então, eu acho que as crianças me passaram isso, a produtora também já me falou uma vez, falei, é interessante tal. E eu agora estou vendo pela segunda vez uma pessoa que eu não conhecia até então me falar sobre isso. Será que você, se eu pedir, você me relata quais são as 5 formas? Sim. Para que talvez a gente possa estar ajudando alguém que está nos acompanhando agora. Então, vamos lá, as 5 lá. maneiras. Você já falou sobre duas, mas vamos repetir falando das 5 e aí rapidamente a característica de cada uma, só para que talvez eu assim, poxa, eu sou essa. Isso, vamos lá. Tomara que eu não esqueça nenhuma, porque eu foquei nessa. Na produção nos ajuda, porque eles também sabem disso. A produção nos ajuda. Isso aí. Então, tem essas duas, né? Que é o ato de serviço, a pessoa faz de tudo pela outra, mas não declara. Palavra de afirmação é a pessoa que gosta muito de ouvir elogios, de fazer elogios. Eu tenho facilidade de elogiar as pessoas. A gente sempre olha para o lado bom do ser, né? Do ser humano, e procura aquela qualidade para ficar elogiando. Tem o presente, a pessoa que se sente amada quando ganha presente, quando dá presente. Sangue de Jesus tem poder. Queria que alguém me amasse assim. Que eu amo ganhar presente, mas eu não me sinto amada ganhando presente, não. Tem... Ai, meu pai. Tempo de qualidade. Eu passo mal com esse. Ai, gente, eu tenho umas amigas que elas têm a linguagem de tempo de qualidade. Eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho qualidade, mas o tempo está escasso. Elas ficam frustradas. E agora eu estou dando um jeitinho. São pessoas que precisam de ter um tá tempo. Junto. Vamos tomar um café, vamos não sei o quê, vamos não sei o que lá. Então. Eu amo tomar um café. Vamos tomar um café, eu fico doido. Tempo de qualidade. Sua linguagem deve ser essa. Falta uma. Me ajuda aí, gente. Falta uma. Toque físico. Falou rindo porque eu não entendi. Deve ser a dela. Deve ser a dela. Vigia, varou. Aqui, ó. Toque físico. Lá em casa, eu acho que o meu filho que tem essa. Ele adora. Abraço. Toque físico. Não vem com esse papinho de que todo homem tem essa história. Isso aí eles estão querendo um abraço. Viu? Pode chegar também a cultura. Tá vendo aí? Você está aprendendo. E olha, depois deixa nos comentários lá o que mudou na sua vida depois que você começou a se entender, porque às vezes a gente não se entende. Quando a minha filha conversou comigo, é muito legal, embora seja pai e filha, minha filha é uma adolescente, a gente tem uma conversa muito aberta. Aí minha filha fala, você se conhece? E falou assim, assim, você já se identificou? Como é que o senhor é? Não, filha. E para mim era muito novo, né? E é muito legal a gente aprender isso, né, Melissa? Sim. Isso alinhado com o livro dos temperamentos é perfeito. Mas aí tem que fazer outro podcast. É verdade. Melissa, deixa eu aproveitar essa oportunidade, agradecer mais uma vez aqui ao pessoal da Estamparia Efraim e também aqui a Manutenção Efraim. Eles têm uma parceria conosco, que nos abençoou com a nossa canequinha do podcast aqui, ó. Estamparia Efraim e manutenção em geral, né? Também manutenção predial em geral da Efraim. O telefone deles é 21 99045 3754.
Quero agradecer também ao nosso amigo Marcelo Nelson, que tem lá uma padaria e também uma pensão que também nos dá um apoio aí, nos ajuda também, uma parceria que tem conosco, né? Quando chegou aqui hoje, o pessoal já tinha se animado já, né? Mas muito obrigado também por essa parceria. E a Brutus Barbearia, que cuida do nosso visual, também lá através do Lucas. A gente sempre está agradecendo a essa parceria. Melissa, você tem um negócio muito bacana aqui, eu também li no seu release, que eu romantizo um pouco as coisas. Eu ainda sou apaixonado por isso, embora eu não viva mais essa realidade já tem um bom tempo. Uhum. Você ama a mesa. Sim. Não tem, olha, eu vim de uma família que tinha uma resenha, que tinha uma conversa, que a melhor parte do dia era o domingo das macarronadas da vovó ao redor da mesa. Que coisa linda. E quando você falou em lavanda, lavanda me lembra muito minha avó, cheiro de vó. Lavanda é cheiro de vó. Eu me emociono porque minha avó foi muito importante na minha vida. Até quando eu ministro em algumas ocasiões a palavra do Senhor, eu sempre cito que vovó tinha... Olha, a vovó era um poço de memes. Ela tinha cada coisa fora do normal. Mas o domingo, o que mais me lembrava do domingo era a macarronada com carne assada que a vovó fazia todo o domingo. E aquele montão de gente em volta da mesa. Você é apaixonado por mesa? É Sim. Esse tipo de mesa que você está falando? É a família ao redor da mesa? É a Sim. conversa? É a comunhão? Sim, a gente aprende com Jesus, né? Ele sentou à mesa com os seus amigos. Mesa é sinal de relacionamento. Então, quando a gente... Não é qualquer pessoa que senta na mesa conosco. As pessoas que sentam à nossa mesa são pessoas que nós temos um relacionamento e uma intimidade. Então, eu entendo mesa assim. Se eu convido você para estar à mesa comigo, é porque há um relacionamento. E ali, eu creio que o Senhor opera. Ali, a gente é a gente. Então, é incrível, é a nossa essência. Ali, nós somos quem realmente nós somos. Não precisamos ter nenhuma blindagem, porque a gente precisa, infelizmente, no mundo que a gente vive, se blindar de muitas coisas. Mas, à mesa, todo mundo é igual. Como o filho de Saul, né? Esqueci o nome. Que ele era aleijado. Sim, Mefibosete. Quando Davi colocou ele à mesa, ele falou que lá todos eram iguais. Então, a mesa faz isso. A mesa deixa todo mundo igual. E ali há relacionamento. E eu acho muito importante isso, porque a vida é feita de relacionamentos. É verdade. Sem relacionamento, a gente não é nada, não é ninguém. Jesus se relacionou. Quem somos nós, né? Já conseguiu colocar na sua sala aqui o piano branco? Ainda não. Mas vou chegar lá. Mas é estético ou você gosta mesmo do piano? Você toca Gosto. piano? Ainda não toco. Minha filha que está estudando, está fazendo teclado. Ela gosta muito. Mas eu tenho vontade, sim. Mas se eu colocar um piano, eu vou aprender. Se eu tiver Quando eu tiver o dinheiro para colocar um piano na sala, seja lá qual sala for, aí eu tenho condição de pagar alguém para me ensinar a tocar, né? Para pagar alguém você já tem. Só não tenho para comprar o piano. Opa, já tem uma professora ali. É das boas, tá? É das boas. É das boas. O povo já está aproveitando. Só falta o piano, pronto. O podcast agora virou cabine de emprego. Melissa, a conversa está extremamente agradável, mas estamos chegando no término, né? A gente está quase no finalzinho. Deixa eu conhecer um pouquinho mais da sua família. Qual o nome do seu esposo? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu esposo. Que eu mandasse um abraço para ele, também para os seus filhos, né? Para que a gente possa estar chegando no nosso podcast. Sim. O meu esposo, o meu marido, lindo, maravilhoso, é Maurício Rodrigues. É o príncipe da minha vida. Meu único amor. E eu estou com ele até hoje, né? Desde 97. Quase 30 anos, né? E muitas histórias, muita superação. E o Senhor tem nos honrado. E nós temos 2 filhos maravilhosos que não dão trabalho, não precisam de olhinho para ficar calmos. Que é o Matias, que é um príncipe. Eu não conseguia engravidar na época, os médicos achavam que era estéril. 5 anos e meio tentando, o Matias. E faz parte de um outro processo de milagre, que
né? Tendo a oportunidade, eu compartilho. O Matias hoje vai fazer 16 anos agora em abril, mês que vem. É um presente do céu também na minha vida. E a Mirelinha, que foi gerada no milagre dentro de mim, que completou 8 anos agora em fevereiro. Tá rápido, né? Sim. São bênçãos na minha vida. Melissa, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sou eu quem agradeço. Gostaria que você deixasse algumas considerações finais. E foi extremamente agradável a sua companhia. Eu espero que, a partir de agora, eu já começo a te acompanhar, já comecei a te acompanhar. Eu vi. E gostaria de indicar, acompanhar também a Melissa nas redes sociais. O seu trabalho está lá exposto para quem quiser, quem tiver um interesse em conhecer mais o seu trabalho. Fala para a gente se você faz, você tem uma loja física ou você visita em domicílio, em empresas. Como é que faz para poder adquirir esse conhecimento da aromaterapia e fazer um tratamento? Como é que a gente consegue viabilizar isso? Sim, é o atendimento online. Pode me chamar no WhatsApp, tem um link lá na minha bio. E a gente marca para poder fazer o atendimento aromático. Eu envio uma anamnese, a pessoa preenche para poder fazer a análise e direcionar os melhores óleos para estar auxiliando. Tem o acompanhamento também através Ai, esqueci o nome. Tem um acompanhamento mais profundo, também pode ser solicitado, que a gente fica uns meses fazendo tratamento. E tem esse atendimento mais base, que é para começar a utilização dos óleos, começar a entender e a ver que realmente funciona. Você vende para curioso ou não? Hã? Vende para curioso ou não? Curioso. Curioso. Curioso, tem que fazer o atendimento. Aí pode ir, eu vendo. Eu falo assim, curioso aí, eu estou interessado. Poxa, eu vi, aí vai na internet agora, busca, esse é bom. Você vende um frasco desse aqui? Não. Isso é vender. Eu não sou vendedora de óleo essencial. Isso aí é eu posso qualificar como uma irresponsabilidade. Né? Sim. Assim, eu não vendo. Precisa Mas passar pelo atendimento. Sim. Porque é o risco, né? Em média, quanto tempo que leva o processo da aromaterapia? Tratamento, acompanhamento? Depende. Se a patologia for crônica, pode levar mais tempo, né? Um acompanhamento de uns 6 meses a 1 ano. Agora, se for uma enxaqueca, cólica, aí são atendimentos pontuais. Um atendimento já vai conseguir resolver. Já resultado, já de forma... No primeiro uso já tem resultado. A pessoa já identifica o resultado. O principal canal de acesso então, são o Instagram. Isso. Por gentileza, deixa para nós aí as considerações finais. Eu queria deixar uma passagem bíblica. Fica à vontade, você está em casa. Amém. A palavra de Deus diz em Marcos 11, 22, 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disse lhe será feito. A palavra que eu deixo hoje, para finalizar, é que nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. E nós temos feito. Se nós não temos feito, é porque algo ainda falta em nós. E que a nossa fé possa crescer. E que ela possa transbordar na vida dos que nos cercam. Porque se o Senhor nos garante, e se nós crermos, será feito, então já está feito. Basta crer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com você. Melissa Rodrigues, pode chegar. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Continue acompanhando a Melissa. Se você pedir bastante, a gente traz ela de volta, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.